Olá, caros alunos! Sejam bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Me chamo Carla e estou aqui representando a professora Fabiane, autora do seu caderno de estudos e do conteúdo deste vídeo. Aqui vamos procurar apresentar os conteúdos que serão abordados ao longo do desenvolvimento desta disciplina. Essa disciplina aborda, como enuncia o próprio título, a história e o ensino de arte no Brasil. Buscaremos situar histórica e socialmente os períodos artísticos brasileiros em relação ao contexto político e o cenário artístico mundial e compreender como dialogaram com o desenvolvimento do ensino da arte no país. Desde antes do descobrimento, com os primeiros habitantes da América, até os nossos dias, a produção artística acontece. Com características diferentes, em consonância com o período histórico na qual está inserida, a arte foi e continua sendo produzida e ensinada. Entretanto, ainda que a arte viesse sendo produzida antes da colonização, gostaríamos de destacar alguns eventos que foram preponderantes para o ensino de artes no Brasil. São eles: a chegada da corte portuguesa e da missão artística francesa no Brasil, a Semana de Arte Moderna de 1922 e a Escola Nova e Movimento Escolinhas de Arte no Brasil. Um dos eventos mais importantes para o ensino de arte no Brasil aconteceu quando o país ainda era uma colônia de Portugal. Foi a chegada da Missão Artística Francesa em 1816, chefiada pelo francês Joachim Le Breton. Um dos artistas mais conhecidos da comitiva foi Jean-Baptiste Debré, que representou em suas pinturas e gravuras o cotidiano da colônia, o dia a dia dos escravos e dos negros libertos, sua relação com os senhores. Debré foi uma espécie de cronista do Brasil colônia. A corte portuguesa desembarcou no Rio de Janeiro em 1808. Com ela veio uma grande comitiva de nobres e lacaios. Para movimentar a cena cultural e ajudar no processo de civilizar a colônia, o rei D. João VI convidou uma comitiva de artistas para vir ao Brasil. Antes da chegada da missão artística, entretanto, já havia uma ampla produção artística em curso aqui no país, em um período chamado Barroco Brasileiro. Um grande número de igrejas foram construídas e ornamentadas nesse estilo, principalmente nos estados enriquecidos com o cultivo de cana-de-açúcar e com a mineração. Houve então um choque entre esses dois estilos artísticos diferentes, o barroco brasileiro, praticado pelos artistas nativos, e o neoclassicismo, trazido pelos artistas franceses. O barroco passou a ser associado ao povo e seus artistas, de origem popular. Eram vistos pelos artistas franceses como meros artesãos. Ocorre então uma desvalorização do estilo. Além disso, a missão artística difundiu o neoclassicismo, considerado frio e racional quando comparado ao apelo emocional do barroco. A arte, nesse sentido, serviu como elemento de distinção entre a aristocracia e a burguesia em relação ao povo, mestiço e pobre. A missão artística também foi responsável pela fundação da Academia de Belas Artes. Com a chegada da corte, foram abertas diversas instituições de ensino superior. Ocorreu uma renovação, uma estruturação do ensino como um todo. No campo artístico, a formação do artista, até então fruto de estudo informal, passou a ser realizado na academia. A academia institucionalizou o ensino da arte no país. Quem queria seguir a carreira de artista deveria passar pela escola. Houve, porém, grande resistência do povo em relação à instituição. Inicialmente, a missão artística deveria fundar uma escola de artes e ofícios, para formar também artesãos qualificados. Haviam, entre os integrantes da missão, diversos artesãos, como mecânicos, carpinteiros, serralheiros e outros. Entretanto, a preocupação com uma formação profissional começou apenas na metade do século XIX.
Ainda que já houvessem escolas técnicas e a própria Academia Imperial de Belas Artes já contasse com cursos técnicos, foi apenas no final do século XIX que o ensino técnico ganhou espaço. Abriu-se uma grande discussão sobre os rumos da educação entre pensadores e políticos brasileiros, buscando construir um modelo educacional que trabalharia a favor do progresso e da modernização do país. O ensino técnico proposto está diretamente relacionado ao ensino do desenho. Ainda que o desenho de observação tenha sido amplamente ensinado pela Academia de Belas Artes, o desenho no ensino técnico era baseado na cópia de estampas e na reprodução de toda espécie de ornamentos arquitetônicos e decorativos. Essa formação ocorria já no ensino secundário, que possuía caráter formativo e não apenas preparatório para o curso superior. Nesse processo, a Academia de Belas Artes também teve de se adaptar. Sob a direção de Manuel de Araújo Portalegre, foram propostas alterações no currículo, que incluíam a formação de artesãos. As reformas que foram efetuadas em diferentes momentos na academia influenciaram muito a metodologia do ensino de arte, tanto no ensino primário quanto no secundário. O final do século XIX e o início do século XX foram marcados por dois importantes paradigmas no campo do ensino e da arte: a superação do academicismo importado, transplantado da França, e a consolidação do ensino técnico, por conta da necessidade de formar uma classe trabalhadora capacitada. Foi com a abolição da escravatura e com a primeira etapa da Revolução Industrial que o status do trabalho manual começou a mudar. Afinal, para modernizar o Brasil, era imprescindível formar uma classe trabalhadora qualificada. E para isso, eram necessárias escolas técnicas, que poderiam ser ensinadas através da arte. O ensino das artes, nesse novo paradigma industrial, passou a ser considerado como o ensino do desenho, e este, o desenho geométrico. Importantes personalidades republicanas, como Rui Barbosa e Benjamin Constant, defenderam o ensino de desenho nas escolas profissionalizantes. As propostas educacionais para o país passaram a ser discutidas entre os políticos e intelectuais da época. Entretanto, no século XX, houve pouca mudança no campo artístico. A arte europeia era ainda a principal referência. O país ainda se adaptava às recentes mudanças políticas. Apenas 2 décadas depois do início daquele século é que o panorama artístico começou a superar os antigos paradigmas acadêmicos. A Semana de Arte Moderna, realizada na cidade de São Paulo em fevereiro de 1922, foi um evento símbolo do modernismo brasileiro. A partir da iniciativa de um grupo de intelectuais, artistas e amantes da arte, enriquecidos pelo café, o evento foi realizado no Teatro Municipal da cidade. Foram 3 noites de música, prosa e poesia, além da exposição de artes plásticas realizada no saguão do teatro. Entre os artistas plásticos que dela participaram, a bibliografia destaca a presença dos pintores Anita Mafaldi e Di Cavalcanti e do escultor Victor Brecheret. Vejamos algumas obras desses artistas. Por que a Semana da Arte foi realizada em São Paulo? Bom, no Rio de Janeiro, a influência europeia era muito forte. Afinal, foi lá que a missão francesa instalou a Academia Imperial, que tratava de reproduzir o modelo de ensino da Academia de Paris. Um dos principais intelectuais do movimento modernista, Mário de Andrade, considerava a influência da arte europeia como um elemento inibidor das novas tendências artísticas. Além disso,
A cidade de São Paulo passava por grandes mudanças e avanços. A industrialização crescente, a chegada de milhares de imigrantes para trabalhar nos novos postos de trabalho criados com a abertura das indústrias, o crescimento e a urbanização das cidades modificaram o dia a dia das pessoas. Tudo estava mudando. Novos sons, novos ruídos, novos espaços. A modernidade chegou ao Brasil através das máquinas. Em pouco tempo, as vanguardas artísticas europeias também chegariam e causariam esse mesmo barulho das máquinas. Dessa maneira, o rumo da arte na Europa novamente influenciou a arte brasileira. Entretanto, diferente do que acontecia até então, a cópia dos modelos artísticos, a proposta do modernismo era apropriar-se das novas formas de representação e reinterpretá-las para o modelo nacional. Outra importante quebra de paradigmas aconteceu nas primeiras décadas do século XX, em relação ao ensino de arte para crianças. Passou-se a falar em desenho livre. O desenho infantil passou a ser visto como um índice de sua organização mental e de seu desenvolvimento. A criança não era mais vista como um adulto em miniatura. Até então, o ensino do desenho era o ensino do desenho geométrico, voltado para a preparação profissional. Esse pensamento teve influência das correntes expressionistas, futurista e dadaísta da arte contemporânea, através de figuras como a pintora Anita Malfatti e Mário de Andrade. Estes passaram a explorar e valorizar o expressionismo e a espontaneidade das crianças em suas aulas de arte. A partir dessas e de outras iniciativas, passou a pensar em arte-educação, em uma tentativa de desvincular o ensino de arte do ensino do desenho, voltado para a formação profissional. É nos anos 30 que chegou ao Brasil o movimento Escola Nova. Originado nos Estados Unidos, propôs mudanças significativas para a educação. A reação dos intelectuais e pensadores brasileiros às suas ideias foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação, que influenciou a Constituinte de 1934. Sua proposta se baseava em uma educação pública, gratuita e universal. O grande nome do movimento Escola Nova foi John Dewey. Para ele, a educação é uma necessidade social, uma ferramenta eficaz na construção de uma realidade realmente democrática. Deve ainda respeitar a individualidade do sujeito. A educação seria um meio ideal de oferecer oportunidades iguais a todos. A chegada do Estado Novo, em 1937, entretanto, interrompeu o desenvolvimento do movimento. Com o fim do regime ditatorial, surgiu, no fim da década de 40, o movimento Escolinhas de Arte do Brasil, em defesa da arte-educação. As escolinhas foram criadas originalmente no Rio de Janeiro, e esse nome foi dado pelas próprias crianças que dela participaram. Sua metodologia era baseada em um espírito não diretivo e aberto. Suas propostas incluíam ampliação do repertório artístico das crianças pela inclusão de elementos da arte popular e do folclore, por exemplo, teatro de fantoches e bonecos. A intensificação do diálogo entre as diferentes modalidades artísticas, a adoção de um método pouco convencional de ensino de arte. Até então, elementos tão comuns às nossas aulas de artes hoje ainda não eram empregados naquela época, como lápis de cera e anilina, desenho de olhos fechados, impressão e pintura a dedo, mosaico de papel, recorte e colagem coletiva, carimbo de batata, desenho raspado, entre outros. No ano de 1958, com a permissão do governo federal, foram criadas classes experimentais e as práticas desenvolvidas pelas escolinhas foram introduzidas nas escolas públicas de todo o país. Nos anos 60, com a ascensão da ditadura militar ao poder, o movimento de renovação da arte e educação novamente enfraquecido. Como podemos perceber até agora, as diversas mudanças no sistema político do país têm impacto direto na organização da educação. O que aprendemos nesse vídeo? Vamos recapitular?
Com a chegada dos descobridores e a posterior colonização do Brasil, prédios começaram a ser erguidos, seja para moradia ou como entrepostos comerciais. Mas, a partir da chegada das ordens religiosas à colônia, também foram construídas igrejas por artistas locais. Essas igrejas foram um ambiente adequado para o florescimento do barroco brasileiro. Mas a grande mudança no cenário artístico aconteceu com a chegada da corte portuguesa e logo mais dos artistas e artesãos franceses, que compunham a comitiva da missão artística francesa. Apesar de terem como missão fundar uma escola de artes e ofícios e movimentar o campo artístico da colônia, não foi a comitiva que trouxe a arte para o Brasil. Antes disso, já havia uma considerável produção artística, o que pode ser atestado pela produção de igrejas coloniais. E mesmo depois da chegada da corte e da missão, grande parte da população da colônia seguiu usufruindo a arte barroca. Antes disso, já havia uma considerável produção artística, o que pode ser atestado pela profusão de igrejas coloniais. E mesmo depois da chegada da corte e da missão, grande parte da população da colônia seguiu usufruindo a arte barroca. As igrejas, que eram a principal fonte de referência artística para a maioria do povo, eram construídas no estilo barroco. Portanto, durante muito tempo, a arte acessada pelo povo era essencialmente barroca. O estilo difundido pela academia era o neoclassicismo. Esse estilo carregava o estigma de arte da aristocracia, o que foi mais uma barreira para a popularização do estilo acadêmico. Apenas com as grandes reformas urbanísticas do século XIX, que proporcionaram um novo tipo de circulação pela cidade, com a construção de prédios no estilo neoclássico e com a abertura da Academia Imperial de Belas Artes, é que o novo estilo artístico começou a ser assimilado. A instituição formou diversos artistas que entraram para a história da arte do nosso país. Grande parte deles estudou na Europa, com bolsa do governo, concedida aos melhores alunos da academia. Logo, novas demandas se impuseram. As ideias republicanas, a iminente abolição da escravatura e a gênese da indústria no país criou uma nova demanda. Era necessário preparar trabalhadores. As escolas técnicas tornaram-se imprescindíveis para a modernização do país. Diversas reformas no ensino se sucederam e a arte, mais especificamente, o ensino do desenho geométrico, era considerado uma ferramenta fundamental nessa formação. A arte tomou novos rumos. Os artistas que foram estudar na Europa nas 2 primeiras décadas do século XX e entraram em contato com o movimento das vanguardas artísticas, rompeu-se com o academicismo e a representação naturalista é colocada em xeque. No campo da arte e educação, também foram feitos novos experimentos. O desenho das crianças começou a ser valorizado como um índice, um indicativo do seu desenvolvimento mental. Novos métodos e materiais são introduzidos nas classes de arte. Esperamos que você esteja curioso em aprender mais sobre a história e o ensino da arte em nosso país. No caderno de estudos, esses tópicos serão desenvolvidos e aprofundados. As atividades de estudo ajudarão você a conhecer ainda melhor o conteúdo da disciplina. Obrigada e bons estudos!